Mas tá bom, vamos lá, pessoal, vamos para a palavra de hoje, né? Hoje é uma pregação que eu me preparei muito para falar isso para vocês, porque é um assunto delicado, é um assunto bem delicado, e eu espero que ele se torne um assunto leve para vocês entenderem o que é esse assunto que a gente vai falar, tá? Mas antes de entender esse assunto, a gente está falando sobre o lifestyle. O que é lifestyle? É o estilo de vida. O estilo de vida da Igreja Trini, que são o quê? São os valores. São valores que a gente vive na Igreja Trini sem fazer força. É o nosso estilo de vida. As pessoas vêm aqui, elas vão perceber, por exemplo, uma das características da nossa igreja é uma boa receptividade. Né, eu estou vendo que tem bastante gente nova, né, está vindo pela primeira vez. Você veio pela primeira vez aqui, você se sentiu bem recebido nesse lugar? Então é uma característica nossa. A gente tem aqui várias características e elas estão meio que embutidas na visão da igreja. A visão da igreja é uma igreja de profunda intimidade com Deus, que se manifesta em adoração verdadeira e serviço a Deus e ao próximo. 3 coisas importantes aqui da nossa igreja é intimidade, adoração e serviço. São 3 verbos que a gente usa muito, e a ideia é que essa igreja aqui não seja uma igreja de espectadores, né? Eu vou lá para assistir um culto. Não, você não vem assistir um culto, você vem cultuar. Você faz parte de tudo isso. Você faz parte da adoração ao Senhor, você faz parte do culto que a gente está buscando, né? Então, dentro desse Trini Lifestyle, a gente vai falar hoje sobre generosidade. Generosidade. E eu acredito que esse é um valor que já existe entre nós. Não é um valor que eu vou inventar ou que eu vou falar para vocês, pessoal, vamos de agora em diante, vamos ser generosos. Não é isso. Eu estou falando que ele já existe na nossa igreja. Já existe essa cultura, esse coração generoso que nós temos no meio de nós, entre nós. Eu já vi muita generosidade acontecendo entre nós na nossa igreja. Um bom exemplo é a gente conseguir levantar mais de 40 pessoas para ir para Belém, para participar de um Descend, né, de um evento de avivamento, de busca, né, pelo Senhor, né, e que a gente conseguiu levar 40 pessoas para Belém, né, que é o lugar mais difícil, né. Para vocês terem ideia, eu falei com meu primo um ano antes, eu falei assim, qual dos estádios que você está montando para fazer o Descent, qual que é o que mais precisa de ajuda? Aí ele falou, ô Joel, é o seguinte, o que eu mais preciso de ajuda, se puder me ajuda em Belém, porque parece que ninguém quer ir para Belém, né? Porque é muito longe, porque é muito quente, né? Ninguém quer ir para Belém. Falei, beleza, então eu e minha igreja, a gente vai para Belém. Então a gente foi com mais de 40 pessoas para Belém, né? E foi uma alegria, né, para a gente, para mim principalmente como pastor, ver 1/3 da igreja indo para lá, servir no sol, né? Sem reclamar muito, né? Muito, né? E aí eu tenho certeza que Deus abençoou e foi honrado através dessa igreja. Mas assim, não sei se você já ouviu falar, mas quando que vai acontecer o próximo Descend? Né? É engraçado porque o último Descend antes desse foi quando? 2020. Nós estamos em 2026. Não era para acontecer em 2026 no Brasil, na verdade. Por quê? Porque o Descend, ele é para acontecer uma vez em cada geração. E uma geração é de 10 em 10 anos. Né? Então, assim, a ideia é que acontecesse em 2030. Então, se for seguir esse caminho, em 2036, a gente vai ter um outro Descend. Né? Meus jovens vão estar todos casados. Posso ouvir um amém? O pessoal aí falando amém lá dentro, assim, vem Jesus, eu recebo, né? Mas que a gente possa estar
entendendo que esse Descende foi um evento muito legal e muito importante. Mas vamos falar sobre generosidade, né? E o que é generosidade? Eu achei uma das explicações que generosidade é compartilhar o que você tem por bondade, baseado na graça de Deus, demonstrada na vida de Jesus Cristo. Então, quem é o nosso maior exemplo de generosidade? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não só foi generoso com o seu dinheiro, não foi só generoso com os seus talentos, ele foi generoso com a vida inteira dele. Ele deu a vida dele por nós. Ele gastou a vida inteira dele por nós. Então essa generosidade é algo que nós precisamos a nossa referência vai ser quem? Vai ser o nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente tem muitas passagens que vai falar sobre generosidade na Bíblia, mas uma delas que eu gosto muito, a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 9, versículo 6, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Né? Então eu entendo que o quanto que nós nos doamos, o quanto que nós damos de nós mesmos, isso vai também refletir em quanto que nós vamos colher. Eu não sei como que está a sua vida de generosidade hoje, mas uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, nas minhas 5 décadas de vida, né? Hoje eu estou fazendo 52 anos, né? E nada mais feliz para um pastor do que fazer um aniversário no dia do domingo da igreja, né? Hoje foi um dia que eu não abracei ninguém, todo mundo veio me abraçar. Então foi muito legal, né? Mas assim, uma coisa que eu tenho aprendido é que aquilo que você semeia hoje, você vai colher daqui 10 anos. Aquilo que você semeia é porque você não vê. Algumas coisas que você planta, você só vai ver ela acontecer bem mais tarde. E o que você semeia na sua vida hoje, você vai colher daqui 10 anos, você está colhendo hoje aquilo que você plantou há 10 anos atrás. Talvez seja o momento de você fazer uma reflexão. O que eu fiz em 2016? É interessante você pensar isso. Que eu fiquei pensando, né? O que aconteceu em 2016? Em 2016, eu estava numa igreja boa, uma igreja grande, estava bem estabilizado, era um dos 3 pastores de uma igreja bonita, grande, e aí veio dois amigos e falaram assim: Joel, eu queria que você fosse pastor na nossa igreja. Não, a gente já tem, mas a gente queria convidar você para ser pastor na nossa igreja. E eu lembro que naquela época, eu fui conversar com os meus pastores e eles falaram assim: não, Joel, a gente crê que essa é a vontade, a gente não quer que você saia daqui não, né? Mas assim, a gente sabe que essa é a vontade de Deus. Há 10 anos atrás, o que eu fiz? Eu entrei numa empreitada nova e eu fui começar uma nova igreja, né? Um ministério, um novo ministério. Eu entreguei tudo que eu tinha, todos os meus talentos, todo o meu tempo, todo o meu dinheiro, estava investindo naquele ministério, em 10 anos. Foi aquilo, olhando para 2016, foi isso que eu plantei em 2016. E hoje, depois de 10 anos, o que eu colho é a Igreja Trini. Em 2016, eu vejo uma igreja bonita, uma igreja generosa, uma igreja cheia do Espírito Santo. Pessoas vêm aqui com alegria. Pessoas, quando falam dessa igreja para os outros lá fora, falam com a boca cheia, os olhos brilham. A minha igreja é maravilhosa. Vem conhecer a minha igreja. Vem aqui, só vindo aqui para você ver o que é essa igreja, né? E assim, foi algo que eu busquei, algo que eu semeei na minha vida há 10 anos atrás. Lá em Provérbios capítulo 11, versículo 25, diz também: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará,
Quem dá alívio aos outros receberá. Em outro texto fala quem consola, né? Quem consola as pessoas, um dia também receberá desse consolo, desse amor, desse carinho. Né? Então eu creio que a gente precisa aprender a ter esse coração generoso. Mas você não pode ser um generoso desvairado, você entendeu? Você não pode ser generoso sem sabedoria. Você não pode ser generoso sem a direção do Espírito Santo. Você precisa ser generoso, mas você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Vou dar um exemplo para vocês hoje, essa semana. A minha filha ia passear com as amigas dela depois da escola e pediu para eu e a Débora para a gente buscar a bolsa dela, para ela não ir para a Liberdade com a bolsa dela porque estava pesada. E realmente parecia um chumbo, né? E aí eu falei assim, tá bom, então eu e a Dé, a gente almoçou lá num barzinho do lado no restaurante do lado da escola, para esperar ela sair, e a gente estava almoçando, eu e a Dé junto, né, romântico, casal, né, celebrando o aniversário, meu aniversário, eu e minha esposa, a gente estava comendo lá, e aí de repente eu olho para a Débora, sabe quando ela está com aquela cara de reflexão, assim? Aí eu falei assim, o que essa mulher está pensando, que passa, né? Eu dei uma de Débora, o que você está pensando? O que está passando na sua cabeça? Aí eu perguntei, o que está passando na sua cabeça? Você está voando, né? Você está brisando, como diz os jovens, está brisando. E aí ela falou assim, não é que eu estou vendo um senhorzinho ali, sentado sozinho no cantinho do restaurante, e é um senhor já de idade. Eu nem olhei para trás, porque ele estava atrás de mim. Ele falou, ela falou assim, e eu estou sentindo no coração que é para pagar o almoço dele. O almoço dele foi bem barato, porque foi mais barato do que o nosso, né? O nosso foi mais caro do que o dele. Mas eu falei assim, mas você está sentindo no coração, né, que é para fazer isso? Porque ele pode ser o funcionário do restaurante, ele está almoçando lá para ir trabalhar, né? Ela falou, não, eu estou sentindo no coração. Aí quando eu chamei a moça que trabalha lá para eu pagar minha conta, aí eu falei para ela, a senhora está vendo aquela mesa daquele senhor que está almoçando ali, né, sem beber nada? Ele não estava bebendo nada. Eu falei assim, ele não trabalha aqui não? Não trabalha aqui não. Então, você traz a conta dele para a gente, que a gente quer pagar a conta dele, o almoço dele. Né? E aí ela foi lá buscar, a mulher foi buscar, pegou a conta dele, mostrou a conta para a gente, e a gente pagou a conta dele. Aí a gente falou para ela assim, avisa ele que está pago, né? Mas não precisa falar que foi a gente não, tá bom? Só isso. E eu fiquei pensando, sabe, que a gente também não pode ser generoso bobinho, de ficar distribuindo o que a gente tem para qualquer um. Eu acho que a gente tem que ter um direcionamento de Deus. A gente tem que fazer uma oração, né? Talvez você veja uma necessidade, mas você tem que fazer uma oração para você sentir no coração se aquilo é para fazer aquilo ou não. Você precisa ter isso no coração também, porque quando a gente dá algo, a gente tem que dar com alegria. A palavra de Deus fala da oferta, se você vai dar, dá com alegria, né? E a gente precisa ter esse direcionamento, né? Eu penso que a gente não pode ser generoso sem sabedoria, porque aí você está jogando pérolas aos porcos. Mas se você tiver sabedoria, aquilo que você plantar, você também colherá. Então daqui 10 anos, eu vou lá no Barbacoa e vou ficar esperando para ver o que acontece. Brincadeira, pessoal. Não faz barganha com o Senhor, não, que isso também não é de Deus. Mas uma coisa, eu queria que vocês pensassem nisso, se vocês concordam comigo ou não. Aliás, com Jesus, mas eu creio muito nessa palavra. Jesus, ele fala, na verdade no livro de Atos tem uma citação de Jesus, né? E o texto diz assim, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Há maior felicidade em dar do que receber. Quem concorda com isso? Cara, eu sou muito assim. Eu tenho um prazer gigante de dar um presente para as pessoas, né? É gigante, né? Não que eu não fique alegre quando eu ganho um presente. Claro que eu fico,
né? Principalmente quando é um Krispy Kreme, né? Eu fico muito contente, mas quando eu dou um presente para alguém, parece que a alegria não passa no meu coração. Eu fico muito feliz, quando eu dou algo, principalmente algo que aquela pessoa estava esperando, né? Quando as minhas filhas eram pequenas, vendia na banca de jornal um bichinho, como chamava aquele bichinho? Guggets. Como? Googles. E era um bichinho que vinha num saquinho, era uma surpresa. Aí você abria o saquinho assim e você tinha surpresa, porque tinham vários bichinhos diferentes assim, né, da Disney e tal. E aí eu comprava esses gibbets e colocava no meu bolso assim. Aí eu ia tomar café da manhã, acordava minhas filhas, aí elas estavam tomando café, eu falava assim, nossa, tem alguma coisa no meu bolso. Oh! Quem quer? Aí eu, nossa, eu quero, quem mais? Aí elas abriam assim, ficavam muito felizes, mas aquilo me dava uma alegria tão grande, que eu falava assim, tem outro! Aí eu, tem mais um! Pensa numas meninas que parecia que ia sair a lágrima do olho delas, né? Um negócio de R$3, R$5, assim, elas ficavam assim, extremamente alegres. Mas esse é o coração da generosidade. A generosidade é quando você tem mais alegria, maior felicidade em dar do que receber. E hoje eu queria falar com vocês sobre os 3 T's da generosidade, né? Também pode ser os três T's da mordomia, mas eu acho que eles cabem juntos, né? Os 3 T's da generosidade, né? E um deles não é a Trini, tá, pessoal? Né? Mas os 3 T's que eu vou falar hoje para vocês, o primeiro T é o tempo. Será que a gente está sendo generoso com o nosso tempo? O segundo T é o talento, né? Todos nós temos algum talento. Talvez você tenha poucos, você não tem muito talento, mas todo mundo tem talento. E também o outro T é o tesouro, né? Então são os 3 T's. Eu queria conversar com vocês, compartilhar com vocês sobre os 3 T's, mas eu vou gastar um pouco mais de tempo no terceiro T, porque o terceiro T ele é um pouco mais delicado, né? Eu preciso gastar um pouco mais de tempo para falar com vocês sobre o terceiro T, né? Mas o primeiro T da generosidade é o tempo. O Salmo 90:12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Você tem 24 horas em um dia, você tem 7 dias na semana. O que você tem feito com o seu tempo? Sabe, pessoal, eu fico pensando que se você tem usado 24 horas por dia, 7 dias da semana, só para satisfazer o teu ego, isso não traz felicidade. Se a generosidade explica para nós, a palavra de Deus explica para nós que generosidade é que existe mais alegria em dar do que receber, eu acredito que nós deveríamos gastar um tempo da nossa vida ajudando outras pessoas, cuidando de outras pessoas. Mas parece que às vezes a gente só quer receber as coisas. Mas o tempo é importante para nós. Porque o tempo é algo que não volta atrás. Não tem como você reciclar o tempo. O tempo ele vai passando. E se você não aproveita aquele tempo, o tempo passa. Então a gente precisa administrar bem o nosso tempo e ser generoso também com o nosso tempo. Quando a gente fala em generosidade do nosso tempo, a gente precisa entender, eu vou gastar tempo que eu não coloquei todas as coisas, mas coloquei coisas importantes para nós. Quanto tempo você gasta na igreja? Sabe, pessoal, quanto tempo você gasta com a sua família? E eu gosto de colocar essas duas coisas juntas, porque eu entendo que uma família, uma igreja forte, ela é construída de famílias fortes. Uma igreja forte
é construída de famílias fortes. E aí, no começo da Trini, né, a gente tem até, alguém está usando a camisa laranja da Trini, e eu sempre falava que uma das cores que eu mais gosto para a igreja é a cor laranja. Por que a cor laranja? A cor laranja, ela é construída baseada em duas outras cores primárias, o vermelho e o amarelo. Quando você mistura vermelho, que é o sangue, que é a família, com amarelo, que é a igreja, é a luz que brilha para as nações, quando você junta o vermelho com o amarelo, você tem o laranja. E aí, a igreja, tendo a cor laranja, ela está simplesmente falando o quê? Que nós entendemos que uma igreja forte é feita de famílias fortes. Então, por exemplo, a nossa igreja não vai fazer 5 cultos por semana. Não vai, a gente não vai fazer culto todo dia. Porque se a gente fizer culto todo dia, a gente vai separar os adultos dos filhos e a gente vai enfraquecer a família. Por isso a gente tem, na verdade, durante a semana, a gente tem os discipulados, e é interessante que os discipulados de quem é mais adulto, né, os discipulados acontecem às 9 horas da noite. Por quê? Porque todos os adolescentes e as crianças já foram dormir. E aí a gente não vai perder o tempo precioso com elas. A gente vai ter tempo com elas, a gente vai jantar com elas, a gente vai conversar com elas, a gente vai investir na vida dos nossos filhos. Quando eles forem dormir, a gente começa o nosso discipulado. E aí a gente não tem um monte de programação durante a semana. A gente tem uma programação importante na semana. Quando que é? Domingo. Por isso, esse domingo é sagrado. Esse domingo você não pode faltar. Porque se você faltar, vai fazer falta para nós. Você tem que colocar isso como prioridade na sua vida. Prioridade na sua vida. Não posso faltar no domingo na minha igreja. Mas eu não vou deixar de servir e de passar tempo com a minha família. Você entende? Nós precisamos aprender a balancear igreja e família. Mas uma outra coisa que você precisa gastar tempo também é com você mesmo. Você precisa cuidar de você, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar do seu corpo, né? E a gente precisa gastar tempo para nós mesmos também. O tempo do descanso, você tem que respeitar o tempo do descanso. Você tem que fazer ginástica, você tem que comer bem, sabe, saudável, beber bastante água. Então você precisa também cuidar de você mesmo. Mas a gente não pode esquecer também que existe o tempo do trabalho. Todos nós temos que trabalhar e esse trabalho vai sustentar a nossa família para nós podermos ir para a igreja, para a gente poder tempo para nós, ter para nós mesmos também. Então, a gente precisa dar um jeito, eu não vou dar aqui uma porcentagem, né? Quantos por cento que você vai gastar com a sua família, quantos por cento você vai gastar? Não, porque existem fases na nossa vida, não é verdade? Tem fases onde o trabalho está consumindo tudo. Não é verdade? Tem épocas, mas são épocas. Não é sempre. Agora, se for sempre, é um problema. Se for sempre, você está prejudicando alguma coisa da sua família, ou de você mesmo, ou da igreja. A igreja também, você não pode gastar todo o seu tempo da tua vida com a igreja. Você precisa saber dosar, né? Basta nós, líderes da igreja, que nós temos que gastar muito tempo com a igreja. Mas você tem sempre investir o seu tempo de um jeito certo. E dessa maneira a gente vai ser generoso com o tempo. Dê o seu tempo para Deus. Uma vez um jovem, ele falou para mim que ele dava o dízimo. Eu falei, mas você não ganha nada. O que você tem para você dar dízimo? Ele falou, eu tenho o meu tempo. Então se eu tenho 24 horas... eu vou gastar 10% das minhas 24 horas para buscar o Senhor. Achei isso fantástico. O jovem não tinha nada para dar, mas ele tinha o tempo. Ele falou, eu vou dar 10% do meu tempo. Depois você faz o cálculo, tá? Porque não é 2 horas e 40. Entendeu? Você tem que fazer um outro cálculo aí para você entender quanto que é 10% de 24
por 7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, e aí você vai se organizando para você dar um tempo. Mas separe um tempo exclusivo para Deus. Seja generoso com Deus. Busque a Deus na sua vida. Sabe, gaste tempo com Ele, invista do seu tempo com Ele, que isso é muito importante, isso é generoso. Segundo T que a gente tem é o talento, né? É o talento. Né? No último Natal que da minha família, quando a gente se reuniu, eu estava ali dirigindo o louvor da minha família, da família Hayashi. E eu estava dirigindo o louvor, e ali no louvor eu peguei meu violão e com a minha gaita, comecei a tocar violão e gaita ao mesmo tempo, né? E eu estava super animado e tal, assim, louvando. E essa minha prima, ela chama Zoe, né? A Zoe falou assim, esse aqui é o meu primo talentoso. Aí eu parei de tocar. Eu falei assim, você está falando que eu sou talentoso? Você é artista, você pinta quadros, você faz vasos, você toca 8 instrumentos, você canta, você é pastora, você é mãe. Aí você fala que eu sou talentoso? Fala sério, né? E eu achei muito interessante, mas é interessante que quando você tem talentos e você usa esses talentos para ser generoso com Deus e com as pessoas, Deus ele multiplica, Deus ele abençoa, Deus fortalece, Deus transforma aquilo em algo que abençoa as pessoas, sabe? Invista seu talento. Eu não sei se você ouviu, eu sei que a minha intenção não é que todo mundo fique ouvindo isso, mas eu gosto muito de louvor, e eu gasto muito a minha voz, e às vezes no louvor eu toco gaita, né? Não sei quem ouviu o barulhinho da gaita assim, mas eu toco gaita para tentar gastar menos a minha voz, para eu poder guardar minha voz para pregar. Mas assim, eu gosto muito de tocar gaita. E lá no IFOL, a gente estava lá no IFOL, a gente tinha 270 pessoas. E aí quando o pessoalzinho do louvor começou a cantar, eu comecei a tocar minha gaita, né? E eu gosto muito de tocar gaita, e eu acho que é um talento, algo que eu entrego para Deus. Não é para me mostrar, não é para ganhar dinheiro, né? Colocar o saquinho, falar assim, tocar e ganhar dinheiro. Não é. Eu gosto de fazer porque eu acho que é adoração ao Senhor. E eu creio que tem unção nisso, tem presença de Deus nisso. E aí ali, o cara do louvor estava tocando, eu comecei a tocar minha gaita. Aí depois, na última semana, né, os últimos dias do IFOL, uma senhora estava na fila do almoço, na minha frente, ela virou para mim e falou assim, é você que estava tocando a gaita, né? Eu falei, era eu. Ela falou assim, você pegou uma peça em mim. Eu falei, por quê? Ela falou assim que ela estava adorando a Deus, e ela começou a ouvir um som diferente. Aí ela virou para o marido dela, e ela falou assim, amor, estou ouvindo os anjos. Eu estou ouvindo os anjos, eles estão aqui adorando com a gente. E aí o marido dela falou assim, abre o olho, mulher, é o japonês lá tocando gaita. Aí depois ela percebeu que era eu mesmo tocando, né? Mas assim, sabe quando você pode usar o seu talento para abençoar as pessoas, para abençoar as pessoas. Aqui nessa igreja, o pessoal do louvor nem deixa eu tocar. Eu quero tocar eles. Não, já vai sentar, pastor. Pastor, seu lugar não é aqui. Vai cuidar das pessoas. E é verdade, né? Eu preciso estar em outros lugares e não aqui, né? Mas eu gosto de usar meu talento, assim, Deus me deu para tocar, para cantar, louvar o Senhor. Aí eu me realizei um dia que os jovens foram para o sítio, né? Os jovens foram para o sítio, o violão caiu na minha mão. Agora! A gente passou acho que quase 1 hora, né? Louvando, foi muito gostoso. Mas todos aqui têm talentos. Você tem a tua profissão, você tem as suas capacidades, que você pode usar para glorificar e honrar o nome de Deus, para ajudar as pessoas. Tem um irmão aqui que é médico vascular. Eu lembro que no comecinho aqui da igreja, eu estava com as dor na perna, gigante. E ele falou, não pastor, vem aqui no meu consultório que eu quero te ver. E ele me levou lá, eu fui num consultório chique no último,
coisa mais chique do planeta, assim, meu Deus, dava até medo de pisar, assim, né? Eu fui lá, assim, aí ele fez uma ressonância nos vasos sanguíneos da minha perna, e demorou, né? O tamanho da perna, e aí, assim, ele cuidou de mim com aquilo que ele sabe fazer. O que você sabe fazer? Quantas irmãs e irmãos aqui que abençoam a gente com a comidinha do café da tarde? Isso é maravilhoso, pessoal. Sabe, quando eu venho comer o café da tarde aqui, eu não sinto o gosto do tempero, eu sinto o gosto do amor. O amor que as pessoas fizeram para preparar aquela comidinha. É maravilhoso. Então use seu talento. Tem uma música que eu gosto de cantar, que ela fala de todas as tribos, povos e raças. E tem um trecho dessa música que diz assim: e a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor, dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para o teu louvor. Essa música, ela fala que o que nós precisamos é dedicar, é consagrar as nossas vidas a Deus, os nossos dons, os nossos talentos colocados nas mãos de Deus. Os dons e os talentos. Pessoal, você sabe qual é a diferença do dom e do talento? Que parece a mesma coisa, né? Qual a diferença do dom e do talento? Queria falar um pouquinho para vocês sobre como eu enxergo a diferença do dom e do talento, né? Primeiro, quando a gente fala em talento, a gente precisa entender que são habilidades naturais, né? Tem pessoa que sabe cozinhar e tem pessoa que é o Kenzo, sabe? Então, assim, o Kenzo é famoso em botar muito sal, mas ele se esforça. É uma habilidade que dá para aprender, não é verdade? Dá para aprender. Às vezes demora, muito esforço, mas, né? Às vezes, se eu olhar um dia o Kenzo na cozinha, eu falar: Kenzo, vai dirigir louvor. Mas eu vejo que o talento é algo que você consegue aprender. Só pega um ukulele. Você quer aprender a tocar um instrumento? Pega um ukulele. Treina. Cara, você vai tocar alguma coisa. Não é possível. Você vai tocar, porque é uma habilidade natural. Mas diferente do dom, o dom, na verdade, é um talento empoderado pelo Espírito Santo. Às vezes você vê uma pessoa tocar, mas às vezes você vê uma pessoa tocar com o Espírito Santo. Eu não sei se você já sentiu isso. Eu já senti várias vezes. Às vezes uma pessoa é boa, faz uma coisa bem, mas tem uma pessoa que faz aquilo com o poder do Espírito Santo. É diferente. Então, uma das diferenças é essa. O talento são habilidades naturais e o dom são talentos empoderados pelo Espírito Santo. O talento pode ser adquirido por genética ou por treinamento, né? Pode vir da família, né? De repente você tem uma família que gosta de matemática e aí aquilo já passou para o filho, já passou para o neto, e aí você tem a habilidade de fazer conta. Pode ser uma habilidade genética ou pode ser uma habilidade treinada. Se você treinar, você consegue. Mas o dom, ele tem uma finalidade, e a finalidade é abençoar as pessoas. O dom é um talento empoderado pelo Espírito Santo para que você abençoe outras pessoas. Por isso, tudo que a gente faz na igreja, nós vamos precisar primeiro colocar diante do Senhor. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser usado por Ti. Então, usa o meu talento com o poder do Espírito Santo para abençoar as pessoas. Eu nunca vou esquecer, uma vez eu fui para uma comunidade em Manaus, perto de Manaus, aliás, né? Perto que eu digo 26 horas. 26 horas de Manaus de barco. A gente foi para uma comunidade chamada Urucurituba. Lá em Urucurituba, fazia 5 anos que não pisava um dentista lá. E aí, pisou eu, né? É até engraçado, uma mãe falou assim: Pedrinho, Marinha, vem aqui. Aí chegaram lá, falaram assim: Pedrinho, Marinha, isso aqui é um dentista. Eles nunca tinham visto dentista. Aí eu pensei:
Coitada dessas crianças, vão achar que todo dentista é um japonês feio e gordo. Coitada dessas crianças. Não é, tá? Não é, tá? Tem dentista bonito. Mas aí eu lembro que nesse dia, sabe? Eu olhei a fila do dentista. Falei, meu Deus, Jesus, como que eu vou fazer isso? É muita gente, mas é muita gente. Foi o dia que eu mais atendi na minha vida. Foram quase 90 pacientes. 90 pacientes. Já bati esse recorde, tá? Quando eu fui para o Haiti, eu fiz 105 lá no Haiti num dia só. Mas lá em Curitiba, eu lembro que eu colocava 10 sentados num banco assim. Cada um segurava a sua bandeja, porque eu ia arrancar o dente deles. Eles tinham os instrumentos, aí eu pegava a seringa de anestesia, falava, onde é? Aí eu anestesiava, colocava a seringa na bandeja que ele mesmo estava segurando, porque ele é a mesa, né? O paciente é a mesa. Tirava aquela luva, porque eu ia usar só com ele, aí eu passava para o do lado, colocava a luva, anestesiava, colocava a minha... Aí quando eu anestesiava o 10º, o primeiro já está anestesiado. Aí eu ia lá e fazia, né? E eu lembro que aquele dia eu orei, eu falei assim, Deus, me dá forças para conseguir atender esse monte de gente. E era tão engraçado, sabe? Ninguém gosta de ir no dentista, né? Muito menos para arrancar dente, né? E as pessoas vinham, entravam na fila com uma alegria, que eu falava assim, meu Deus, galera, você vai entrar com dente e sair sem dente, cara. E eles vinham com alegria, sabe? E aí, assim, eu lembro que foram 190 dentes que eu tirei, eu coloquei numa bacia. E aí até eu queria completar 200, eu, tem mais alguém. E aí, depois dos atendimentos, a gente sempre ia para a igrejinha que tinha lá, e a gente fazia um culto. Só que, geralmente, ninguém vai no culto do dentista, porque eles estão com gás na boca, estão sangrando, né? Que arrancaram o dente, eles não vão no culto. Geralmente, eles não vão. Bom, eu já sabendo disso, fui para o culto, estava ali cultuando com meus irmãos missionários da missão lá de Manaus, e eu lembro que quando eu olho para trás, tinha mais de 60 pessoas com gás na boca, assistindo o culto. Muitos deles entregaram a vida para Jesus naquela noite. E depois do culto, mais raro ainda, porque médico ganha presente, não é verdade? Dentistas, é verdade, né? Médico ganha presente, dentista não ganha presente. Médico ganha frutinha, maracujá, dentista nunca ganha nada. Ganha você vai ver. Mas naquela noite, depois do culto, todos os pacientes vieram me abraçar e me agradecer. E eu tenho certeza que não foi só uma habilidade humana, genética, treinada, mas aquilo foi um poder do Espírito Santo transformando um talento em dons. Então, quando a gente fala em talento, pessoas comuns, as pessoas, isso é comum a todas as pessoas, qualquer um pode criar talentos, mas o dom, ele tem uma finalidade de glorificar a Deus. Use o seu talento para glorificar a Deus. Eu já falei para vocês, essa igreja aqui não é para ser uma igreja de espectadores. Se você veio para cá para ser um espectador, para assistir um show, para assistir um talk show aqui, né? Um cara engraçado só falando com vocês para vocês dar risada, você veio no lugar errado. Essa aqui é uma igreja de pessoas que servem, de pessoas que glorificam a Deus, de pessoas que clamam a Deus. Espírito Santo, enche a minha vida, transforma o meu talento em dom, porque eu quero honrar e glorificar o teu nome. Essa é a igreja de pessoas que servem. O último tema, então, que eu quero falar hoje é o tesouro. Eu quero falar para vocês sobre o tesouro. Mateus, capítulo 6, 21, vai dizer, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E a pergunta talvez seja, aonde está o seu tesouro? O da minha mãe eu sei.
O maior medo da minha esposa quando ela casou comigo, que minha mãe falou assim, o Joel é o meu tesouro. Vixe, aí ela falou, olha a encrenca que eu vou entrar, meu Deus. Mas onde está o seu tesouro? Né? E o tesouro, e às vezes é aquilo que você mais investe, aquilo que você mais pensa, aquilo que você gasta mais do seu esforço. Na verdade tem a ver com uma certa ideia de idolatria. O que você tem idolatrado na sua vida? O que você tem gastado a maior parte do seu tempo, do seu dinheiro e do seu pensamento? A gente precisa tomar cuidado com isso. Sabe, a gente vai falar agora sobre dinheiro, mas quando você olha para a Bíblia, quando você fala, uma das palavras mais importantes para a gente na Bíblia é a palavra salvação, certo? Salvação é uma palavra muito importante. A gente quer que todo mundo encontre essa salvação em Cristo Jesus. Você sabe quantas vezes a palavra salvação aparece na Bíblia? 167 vezes. 167 vezes a palavra salvação aparece na Bíblia. Mas você sabe quantas vezes aparece na Bíblia a palavra dinheiro? Ou algo relacionado a dinheiro? Sabe quantas vezes aparece na Bíblia? 2.300 vezes. Isso não significa que, bom, então de agora em diante vamos falar só de dinheiro. Claro que não. Mas se a Bíblia está falando tanto sobre dinheiro, existe algo importante que a gente precisa pensar sobre o dinheiro. Nós precisamos pensar sobre o dinheiro. A Bíblia traz essa reflexão para nós. O que nós precisamos pensar sobre o dinheiro? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Veja bem, o dinheiro é bom ou o dinheiro é mau? Não, o dinheiro não é mau, mas o dinheiro também não é bom. E eu entendo que o dinheiro é neutro. O dinheiro é neutro. O que é ruim aqui nesse versículo? É o amor pelo dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você tem amado mais ganhar dinheiro, mais o dinheiro do que o próprio Deus? Você tem amado mais o dinheiro do que sua própria família? Isso dá ruim. Eu tenho um irmão que ele era de uma diretoria muito alta da Sodexo, e ele tinha um chefe aqui no Brasil, e esse chefe era o chefe master. E aí, eu lembro que esse meu amigo, ele estava sendo candidato a tomar o lugar desse diretor master aqui no Brasil, porque esse cara decidiu, e ele foi escolhido para trabalhar lá na França, na Sodexo da França. E eu lembro que esse meu amigo, esse meu irmão de uma célula que a gente tinha, ele estava numa crise, porque ele falou pro chefe dele, falou assim, cara, não vai, você já ganha bem aqui, não vai só porque você vai ganhar muito mais em euro, não vai, se você for, você vai quebrar a tua família. O cara tinha que escolher entre esse cargo na França e a família dele. O que você acha que ele escolheu? Ele escolheu a França. A família dele quebrou. Ele escolheu a França. E eu fico pensando que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor que você tem pelo dinheiro. Sabe, quando você olha para aquilo e você fala, aquilo é tudo para mim. Esse é o grande problema, porque isso traz coisas terríveis para nós. Traz maldições terríveis para nós. Em Mateus capítulo 6, 24, diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não deixe que o dinheiro se torne seu ídolo. Não deixe que o dinheiro controle a sua vida. Deixa Deus controlar a sua vida. Eu ouvi uma frase do Ifol que dizia assim,
se você não tem domínio próprio, você tem demônio próprio. Você entende? Alguma coisa está controlando a sua vida. Se você não deixar Deus controlar a sua vida, talvez o dinheiro está controlando o rumo da sua vida. E aí esse amor ao dinheiro, ele traz para nós um coração carnal, sabe? Ele traz para nós, e eu vejo assim, o que é a carne, né, pessoal? A carne é assim, os desejos que a gente tem, os desejos egoístas que a gente tem de nós mesmos. A carne é o maior, eu digo para vocês que é o maior inimigo que a gente tem é a carne, não é o diabo. Dos 3 inimigos que a gente tem na vida cristã, o diabo é o mais fraquinho deles. Depois do diabo é o mundo, porque o mundo tenta nos engolir, tenta nos puxar para longe de Deus. Mas o inimigo mais difícil de vencer é a carne, é você mesmo. Quantas vezes você já se sabotou? Você sabia o que era certo para fazer, mas você escolheu fazer o errado. Esse errado, quem te puxou foi a carne. A carne puxou você para fazer aquilo que é errado. Então, quando a gente entende que o dinheiro, o amor ao dinheiro é um problema, olha só o que diz em Eclesiastes, capítulo 5:10. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Pessoal, se você ama dinheiro, quanto mais você tem, mais você quer. É um negócio maluco. E você nunca está satisfeito. Quanto mais você tem, mais você quer. Você está transformando o dinheiro num ídolo e ele está guiando a sua vida. Quanto mais você tem, mais você quer. Quando eu estava no Amazonas, em São Gabriel, a gente estava num barco e os marinheiros, já era o 10º dia, a gente estava precisando de comida, e eles colocaram uma rede para pegar os peixes. E nessa rede tinha um peixe grudado lá. Mas o estranho desse peixe é que esse peixinho, ele tinha engolido um peixe que estava preso na rede. Olha só, o peixe já estava morto na rede, veio um outro e engoliu o peixe que estava dentro da rede. Mas esse peixe, ele se chama mamaiacu. O mamaiacu é um peixe que sempre come peixes maiores do que ele. É muito engraçado. Eu perguntei para o indígena, eu falei assim, primeiro eu perguntei qual é o nome desse peixe. Ele falou, esse peixe chama mamaiacu. E eu, por que esse peixe doido vai comer um peixe que está grudado na rede? Ele falou assim, o índio falou para mim, ele falou assim, é porque esse peixe é ganancioso. Esse peixe só come peixes maiores do que ele. E aí, o peixe estava com um peixe tão grande que não cabia dentro dele. Eu cheguei a tirar esse peixe assim, tem um videozinho que eu tiro o peixe assim, coloco um do lado do outro. O peixe que ele comeu era maior que ele. Aí eu falei assim, pro indígena, mas o que acontece com esse peixe? Ele falou assim, esse peixe sempre come peixes maiores do que ele, mas ele está sempre com fome. E ele é um peixe que morre de desnutrição. Como que ele morre de desnutrição se ele sempre come peixe grande? Porque como ele come um peixe maior do que ele, sempre fica uma parte do peixe para fora. E ele não consegue fazer digestão. Aí uma hora essa comida ela estraga. E aí ele tem que soltar essa comida e ele não digeriu nada. Ele está com fome de novo. Aí ele vai lá e come um peixe maior do que ele. Mas ele está sempre com fome. Pessoal, se você deixar o seu coração carnal, se você deixar o dinheiro se tornar um ídolo na sua vida, você vai virar um mamaiacu. Você vai querer sempre comer mais do que você pode. E você vai estar sempre com fome e você vai morrer de desnutrição. Esse coração carnal, essa ganância, essa carne, ela traz coisas ruins para nós. Ganância, ostentação, orgulho, avareza, idolatria do dinheiro. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E se você
somar um coração carnal com uma espiritualidade rasa. O que acontece se você soma um coração carnal com uma espiritualidade rasa? Sabe o que acontece? Você descobre um negócio chamado teologia da prosperidade. Sabe o que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade foca excessivamente na riqueza material e no sucesso terreno como sinais de bênção divina, condicionado à fé e ofertas. A teologia da prosperidade, pessoal, Deus quer que você seja próspero? Claro que quer. Eu quero ser próspero? Claro que quero. Mas a teologia da prosperidade, você vai numa igreja, eles só falam de dinheiro, de oferta. Só fala de dinheiro e oferta. A teologia da prosperidade, ela é assim, se você estiver passando por um problema financeiro, a teologia da prosperidade vai virar para você e vai falar assim: você está em pecado. Porque se você não tivesse em pecado, você estava comprando um carro novo. Verdade, a teologia da prosperidade, ela foca excessivamente na riqueza material e no sucesso terreno. Se você está doente, é porque você deixou de ofertar. E essa teologia da prosperidade, ela cria um clima de terrorismo na igreja. Se você não der, vai vir um mal sobre a sua vida. Então hoje você tem que dar R$5, semana que vem você tem que dar 10, na outra semana você tem que dar 20, na outra semana você tem que dar 40, e assim por diante. Ele vai sempre focar na ideia de que você precisa dar, ofertar e dar, e colocar sua fé nisso. É a teologia da prosperidade. Nós não seguimos a teologia da prosperidade, né? Mas, quando a gente olha para a igreja, a gente precisa entender essa dinâmica entre a igreja e o dinheiro, certo? Para uma igreja existir, vai precisar de dinheiro, certo? Para ela ser construída, ela precisa de dinheiro. Mas olha só, existe uma tensão quando a gente fala sobre igreja e dinheiro. Nós, como igreja, somos um organismo, certo? A palavra diz que nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros, né? E quando a palavra diz isso, a gente entende que nós somos corpo de Cristo, cada um é parte, nós somos parte um do outro. Cristo é o nosso cabeça e nós somos membros de um corpo. Alguns são mão, alguns são braço, alguns são perna, alguns são olho, nariz, orelha. Então, cada um de nós somos membros de nós. A igreja é um organismo vivo, mas a igreja também é uma organização. A igreja também é uma organização. Porque nessa organização tem ordem, tem governo, tem pessoas que recebem pela igreja. Talvez não seja salário, talvez seja uma prebenda, mas assim, a gente vai ter que ter funcionários na igreja para constituir essa organização que é a igreja. Então, sempre vai existir uma tensão entre o organismo e a organização. Por isso que nós, como igreja, e todas as igrejas, as boas e as ruins, todas as igrejas, elas têm essa questão que a gente chama de dízimos e oferta. E eu queria tentar explicar para vocês o que significa o dízimo e a oferta no meu ponto de vista como pastor da Igreja Trim, tá? Qual que é o ponto de vista que eu queria mostrar para vocês essa questão? O que é oferta? Quando a gente tem aquele momento, né, tem o gasofilácio aqui, né, e aí a gente está no louvor, por que a gente coloca, né, a oferta no meio do louvor? Porque a gente entende que ofertar também é adorar o Senhor. E a gente coloca aqui, as pessoas, elas vêm aqui na frente, né, e elas ofertam ao Senhor. O que seria essa oferta e qual a diferença da oferta e do dízimo? Deixa eu explicar para vocês, ao meu entender. Oferta, para mim, pelo que eu entendo, é sacrifício. Você faz um sacrifício. Você vai dar uma oferta, você faz um sacrifício. Eu já vi pessoas, né, que receberam uma herança dos pais e não precisavam daquela herança e ofertaram a herança inteira para a igreja. Eu já vi isso acontecer, mas elas foram direcionadas
Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então a oferta, ela é um sacrifício. Se você vai dar uma oferta aqui, você está fazendo um sacrifício, né? Às vezes eu quero dar, mas eu não consigo dar. Por quê? Porque eu entendo assim, qualquer pessoa pode dar a oferta, tá? Sendo cristão ou não cristão, qualquer um pode dar a oferta. Simplesmente, eu quero ajudar essa pessoa. Você pode ajudar. Só que a oferta, você só dá aquilo que é seu. Eu só oferto aquilo que é meu. Você entende? Você não pode ofertar uma coisa que não é sua, né? Por exemplo, chegar assim e falar assim, tem um pai que é oftalmologista, eu vou doar para você uma consulta. Não, é dele, não é meu. Você entende o que eu estou falando? Como que eu vou ofertar uma coisa que não é minha? É dele, é do meu pai. Não tem como eu ofertar uma coisa que é dele. Eu posso pedir para o meu pai. Eu falo assim, pai, conheço uma pessoa que está passando por necessidade. Você pode ajudar essa pessoa? Aí se ele quiser ofertar, ele oferta. Isso eu posso fazer. Eu posso indicar para ele. Se ele fala, não quero. Beleza, eu vou fazer o quê? Eu não posso ofertar uma coisa que não é minha. Eu oferto aquilo que é meu. Então, quando eu dou a oferta aqui, eu dou aquilo que é meu, aquilo que eu tenho. E se você não tiver nada na carteira? Não dá. Não tem problema, pessoal. Não tem problema. Você não vai morrer por causa disso. Jesus não vai ficar triste por causa disso. Mas sabe o que eu acho legal? Né? Quando eu estava servindo na igreja coreana, as crianças do departamento que eu trabalhava, você sabe o que elas faziam? Elas separavam o dinheiro da oferta durante a semana. Quando eu chegava no sábado, elas passavam ferro na nota, para ela ficar bem bonitinha, bem retinha. E aí elas pegavam a oferta e colocavam no envelope. Uma coisa muito interessante, eu não vejo muito isso em outras igrejas, mas na igreja coreana eu sempre vi. Quando eles vão dar oferta, eles não fazem assim. Não. Eles faziam assim, eles iam até o gasofilácio, eles pegavam com as duas mãos, abraçavam o envelope com as duas mãos, colocava assim, lá dentro assim, com o maior carinho, e fazia uma oração. Deus, obrigado. Sabe? E eu olhava aquilo e falava assim, que negócio estranho, eu nunca vi isso. Quando eu era pequeno, eu ia para a igreja, meu pai me dava um dinheiro para ir para a igreja, às vezes eu até guardava um pedaço para comprar bala na banca, sabe? E às vezes o meu irmão era pior, porque meu irmão fazia aviãozinho para jogar assim na caixa, para ver se caía lá dentro, né? Sabe? E eu vi na igreja coreana uma reverência que vinha das crianças. Aí eu pergunto, você acha que veio aquelas crianças tiveram uma ideia mirabolante delas mesmas? Não, né? Eles viram em quem? Nos pais. Os pais levavam muito a sério essa questão da oferta. Separavam com carinho para colocar no envelope, entregar para a igreja, entregar para Deus aquela oferta. Então a gente dá o que é nosso. Então, a oferta, vou dizer para vocês, eu administro a oferta. Se eu quiser dar, eu dou. Se eu não quiser dar, eu não dou. Se eu quiser dar para aquela pessoa, eu dou. Se eu não quiser dar para essa pessoa, eu não dou. A oferta você administra. Você quer fazer uma oferta para o missionário? Fica à vontade. Se Deus colocar no seu coração, vai lá e oferta. Quero fazer uma oferta para uma pessoa que está precisando. Vai lá e oferta. Você que faz isso, quero ajudar uma pessoa que está precisando, vai lá e oferta, eu administro, né? Então, e aí, mais uma vez, a oferta é uma atitude de adoração, por isso que a gente faz durante o culto, no momento da adoração. Mas o que é o dízimo, então? Presta atenção no que eu vou falar, porque o dízimo é um pouco mais complicado. O dízimo não é um sacrifício, o dízimo é uma obediência. Você não dá dízimo porque você está sacrificando, olha Deus, eu vou dar esse pedaço aqui porque realmente eu suei para ganhar,
então eu quero te dar esse sacrifício. Não, você não dá. Você não dá, o dízimo não é um sacrifício, o dízimo é uma obediência. Quem obedece à palavra de Deus, dá o dízimo. E deixa eu falar uma outra coisa para vocês, que eu ouvi esses dias também. Não conjugue o verbo dizimar, porque dízimo é um substantivo. Eu dou o dízimo, ponto final. Né? Dar o dízimo, você não dizima. O que significa dizimar? Eu vejo isso na guerra, né? Você tem um povo que você não gosta. O que você vai fazer? Vou dizimar esse povo. Não é verdade? Então, assim, o verbo dizimar não é muito interessante de você usar na igreja. Tá? Vou dizimar para aquele pastor. Meu Deus do céu, não faz isso não. Né? Então, o dízimo é um substantivo. Você não dizima, você dá o dízimo. E o dízimo é só para quem crê no Evangelho. Na palavra de Deus, tá, pessoal? Dízimo, se você não é crente, não dá dízimo. Pessoal, é por isso que às vezes as pessoas acham que a igreja rouba as pessoas, né? Porque ela fica obrigando as pessoas. Não, eu não vou obrigar você a dar dízimo. Eu vou sugerir que você dê o dízimo se você crê na palavra de Deus. O dízimo é para quem crê no Evangelho, na palavra de Deus. O dízimo, eu devolvo aquilo que é de Deus. Eu não administro o dízimo, eu dou para o Senhor. Não pegue o seu dízimo e distribua do jeito que você quiser. Eu tenho esse dízimo aqui, eu vou dar um pedaço aqui para a missão Novas Tribos, eu vou dar um pedaço aqui para a missão Jucu, eu vou dar um pedaço aqui. Não, dízimo não se administra. Dízimo você dá para a igreja que você pertence. Dízimo você dá para a igreja que você pertence. Há uns anos atrás, eu tenho uma amiga, ela é minha amiga, muito minha amiga ainda. E é uma mulher muito rica. Uma mulher que tem uma empresa gigante. Gigante. Uma vez eu fui pregar para os funcionários dela, tinha mais de 100 funcionários naquela empresa. Né? E essa minha amiga, ela estava mudando de igreja. Então ela ainda não sabia que igreja que ela ia congregar. Aí um dia ela falou assim, já vamos almoçar? Vamos. Né? Eu e a Débora, a gente foi almoçar. Fomos almoçar com ela, ela sempre fala, Joel, escolhe onde você quer comer. Aí eu falei, tem certeza? Falei, não, escolhe você. Não, quero que você escolha. Tem certeza? Né? Aí eu falo o restaurante que eu gosto de comer, nessa rua aqui mesmo. Eu vou lá comer com ela. Aí nesse dia a gente foi almoçar e ela falou assim, Joel, eu estou mudando de igreja, mas eu não sei que igreja que eu vou ainda. E eu queria dar o meu dízimo para você, posso? Camarada, me deu uma vontade. Não, pode dar, não tem problema nenhum. Só que seguindo os princípios do dízimo, eu falei para você, minha irmã, eu não posso receber o teu dízimo. Porque você dá dízimo para a igreja que você pertence. Você não dá dízimo por uma pessoa e você não administra o dízimo. Você dá o dízimo para a igreja que você pertence. E aí eu falei assim, não, eu não vou aceitar o seu dízimo. Aí no coração ficava assim, né? Meu Deus! Mas eu não aceitei o dízimo. Então, o dízimo é devolver aquilo que Deus tem nos dado. Se Deus tem nos dado, tudo aquilo que você tem, meus irmãos, é um negócio que você precisa entender. Tudo aquilo que você tem, Deus te capacitou para você ganhar. Deus te deu força para você sair da sua cama, Deus te deu força para você estudar, Deus deu força para você se capacitar e você sair da sua cama e trabalhar. E tem gente que não reconhece isso, tá? Tem gente que fala, não, pastor, não, eu trabalhei, eu me esforcei, eu que ralei, o dinheiro fui eu que ganhei. Tudo bem, se você pensa assim. Eu, como cristão, entendo que tudo que eu tenho, foi Deus que me deu força para que eu tivesse isso para mim. Então, tudo que eu ganho, na verdade, foi Deus que me deu. Então, quando eu dou o dízimo, eu estou fazendo o quê? Eu estou devolvendo o dízimo para o Senhor. Mas aí você pode fazer uma pergunta assim, né? Eu já recebi essa pergunta. Pastor, mas nunca sobra no final do mês para eu dar dízimo. Nunca sobra. Isso talvez aconteça porque você não entendeu o que é dízimo, né? Porque nós não damos dízimo da sobra,
Nós damos dízimo da primícia. Você precisa dar dízimo quando você ganha o seu salário e você separa um pedaço para dar dízimo. A pergunta que não quer calar: quanto que é, pastor? Quanto que é? É do líquido ou é do bruto? Essa é uma pergunta. Eu lembro que alguém fez essa pergunta. Não sei se foi minha esposa, alguém fez essa pergunta. A resposta do pastor foi assim: você quer receber a bênção do líquido ou do bruto? Mas eu acho que é muita pressão você dar uma resposta dessa. Não concordo muito com essa resposta. Deixa eu dar para você um posicionamento meu, como pastor Joel, tá? Como pastor Joel. E eu entendo que quando... Eu vou falar isso mais para frente, mas assim, eu coloco 10% do que eu ganho como meta. Mas assim, você precisa saber fazer os cálculos na sua vida. Se você não consegue dar 10%, não dê 10%. Se você não consegue dar 5%, não dê 5%. Você tem que começar a reavaliar o quanto você ganha para você dar algo que você consiga devolver ao Senhor. É complicado fazer essa conta. Isso a gente vai precisar conversar mais durante o tempo. Mas olha, eu não vou ficar verificando na sua vida quanto que você tem, quanto você ganha, para você dar o dízimo para o Senhor. Eu não vou fazer essa conta. E eu não vou ficar anotando quem dá mais dízimo, quem dá menos dízimo. Mas seria interessante que se você está dando dízimo, você fale para a nossa tesouraria, né, que esse valor que você está dando é o dízimo. Seria interessante. A gente está aqui se organizando para ter envelopes diferentes para a gente usar durante a oferta. E aí um envelope vai ser uma oferta para a igreja. Se você quiser dar uma oferta especial, eu quero que essa oferta seja direcionada para os estudantes que estão em necessidade. Você pode dar. E aí uma desses envelopes vai ser o dízimo. Ah, pastor, mas eu fiz o Pix do dízimo. Tá bom, mas escreve no papel quanto que você deu e coloca lá no envelope para a gente saber quanto que você deu de dízimo. Então, dízimo não é a sobra, dízimo é a primícia. E se você espera sobrar, você nunca vai dar o dízimo. Você nunca vai dar o dízimo, se você espera sobrar. Porque, realmente, se você esperar sobrar, nunca sobra. Assim a gente sempre gasta tudo. Mas, quando eu olho para a palavra de Deus, eu entendo que o dízimo, ele é um mecanismo de proteção para que a humanidade não se corrompa com o dinheiro. A ideia do dízimo, eu entendo que é uma maneira de você não ser engolido, para você não tornar o dinheiro um ídolo na sua vida. Como a gente leu na palavra de Deus, para que o amor ao dinheiro não se sobressaia, a ponto de você transformar o dinheiro num ídolo. O dinheiro, esse dízimo não deve ser um peso, ele deve ser um motivo de alegria e reconhecimento da graça de Deus sobre a sua vida. Se você nunca dizimou, comece pequeno. Comece bem pequeno, mas guarde aquele recurso e fale assim: esse aqui é dízimo, né? Mostra para a igreja que é dízimo, tá? Nossa, já falei demais, de novo, pessoal, desculpa. Vou tentar acabar rápido aqui. Só falar para vocês sobre o dízimo no Velho Testamento. Quando a gente fala no Velho Testamento, o dízimo ele foi praticado antes da existência das leis. Antes de Moisés construir as leis, já existia a prática do dízimo em Gênesis 14, lá quando Abraão encontra com Melquisedeque, e quando Jacó também ele dá o dízimo. E o dízimo ele foi instituído por Moisés como lei para Israel. Em Levíticos, em Números, a gente vê que esse dízimo foi instituído no Velho Testamento. O dízimo era uma forma concreta de demonstrar a adoração no Velho Testamento. Já no Novo Testamento, quando a gente olha para o Novo Testamento, né, é importante você entender o quê? Que o Velho Testamento foi anulado para a gente viver o Novo Testamento? Não. Os 10 mandamentos estão valendo? Não. Tem muita coisa do Velho Testamento que ainda a gente segue no Novo Testamento? Sim. A Bíblia não tem nenhuma contraposição em falar assim, não dê mais o dízimo, porque o dízimo é coisa do Velho Testamento e não é mais para dar. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala isso. Aliás, você tem textos na Bíblia onde existe uma normatização
do dízimo, mas não uma obrigação. Pessoal, ninguém aqui é obrigado a dar dízimo, ninguém, né? Se você quer dar dízimo, dê pela sua vontade. Você tem textos aqui, se você quiser ler, né? Depois, Atos 2, 46 e 47, as pessoas compartilhavam aquilo que elas tinham. Atos 3, você vê que existia essa questão da oferta, de doar, e era algo que você via nas pessoas isso sendo aplicado. Está implícito nas falas de Jesus. Jesus fala sobre o dízimo da hortelã. Jesus, ele dá uma bronca nos fariseus, porque ele fala assim, você dá dízimo na igreja e você está negligenciando o cuidado com seus pais. Porque você está falando que você dá dízimo, por isso, se eu dou dízimo, eu não preciso cuidar do meu pai. Seu pai e sua mãe estão precisando de dinheiro, você precisa ajudar eles. Se o seu pai e sua mãe estão precisando de dinheiro, você precisa ajudar eles. Não vou dar dinheiro para meus pais porque eu estou dando dízimo para o Senhor. Não, é isso que Jesus está falando. Não deixa de ajudar os seus pais porque você dá dízimo. De repente, se precisar diminuir o dízimo para você ajudar os seus pais, diminui. Eu entendo que não existe uma religiosidade no dízimo. O dízimo tem que ser dado com alegria, né? Então, no livro de Hebreus, eu quero fechar com isso, Hebreus capítulo 7, isso é Novo Testamento, tá, pessoal? Novo Testamento, Hebreus 7, a gente vai entender para quem que nós estamos devolvendo o dízimo. Vamos ler comigo Hebreus capítulo 7, que diz assim: esse Melquisedeque, que lá em Gênesis 14, tá? Quando Abraão encontra com esse rei de Salém, chamado Melquisedeque. Esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo que entregou a Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça. Enquanto rei de Salém quer dizer Rei da Paz. Não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo, nem do fim da sua vida, semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, a reconheceu a entregar a ele o 10º do que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Davi, recebessem o dízimo dos seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que recebem dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também entregam por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Então, quem é esse Melquisedeque? É a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para quem que nós damos dízimo? Ou devolvemos o dízimo? Para o nosso Senhor Jesus. Então, para que serve o dízimo? O dízimo é sustento da igreja para a expansão do reino de Deus. Sustento de obreiros dedicados integralmente à pregação, evangelização e pastoreio. Para ajudar os necessitados conforme a direção de Deus na liderança da igreja. Isso é o quê? As boas obras. Então, só terminando com a oferta da viúva pobre, que eu acho muito interessante a gente ler esse texto de Marcos capítulo 12, 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas da oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Então, quando a gente olha para a oferta, a importância não é a quantidade. Então, quando eu olho para a generosidade da Igreja Trini, eu entendo que não é a quantidade, mas é a qualidade.
Não é a obrigação, mas é o coração. Não é a aparência, mas é a adoração. Não é o preço, mas é o compromisso que você tem com Deus e com a igreja. Que nós, como Igreja Trini, possamos ser generosos para com o Senhor. Que você possa entender, né? Isso eu não vou convencer a sua vida, que o Espírito Santo possa convencer, possa falar no seu coração, para que você entenda que tudo que você tem foi Deus que te deu, é dele, e nós devolvemos 10% daquilo que ele nos dá, ou nós devolvemos 5%, ou nós devolvemos R$100, R$5, R$3. A quantidade não é importante, mas a qualidade do que nós ofertamos e damos de dízimo é o mais importante. Amém? Vamos ficar em pé e eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse lifestyle da generosidade. E eu quero pedir a tua bênção sobre todas as pessoas aqui que estão assistindo esse culto hoje. Abençoa, Senhor. Faz prosperar sobre essas vidas. A tua palavra diz lá em Deuteronômio 28, que o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer fazer prosperar nas nossas vidas, mas que nós possamos fazer o que Deuteronômio também diz para nós fazermos, guardar os seus mandamentos, te obedecer e andar nos teus caminhos. Que o Senhor possa abençoar as pessoas da igreja, que nós possamos ter para poder ofertar, para poder dar o dízimo e devolver o dízimo ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado nas nossas vidas, e que o Senhor seja honrado e glorificado através de nós. Oramos tudo isso agradecidos, em nome de Jesus. Amém.